Hoje eu convidei a professora Luciene para falar sobre um projeto muito especial. É um projeto que une a metodologia Lego Serious Play com a área de altas habilidades. E a gente vai falar hoje sobre a experiência que a gente fez lá no Instituto de Educação. E a Luciene vai entrar já já para a gente falar sobre isso. Tá conectando. Oi, Oi, tudo bem? Boa tudo bem? noite. Boa noite. Obrigada, Luciene, por aceitar meu convite. Como você bem sabe, esse projeto é muito especial para mim e estou muito feliz de poder falar um pouco mais sobre ele hoje e também mostrar para as pessoas, né, o que é altas habilidades, o que é o Lego Serious Play e como os dois juntos podem impactar, né, positivamente a sociedade, as escolas, as famílias e principalmente os jovens, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, Mayara. Você foi um grande presente, né, com todo o seu trabalho, a sua disponibilidade, a forma como você tem de lidar com a criatividade, e trabalhar com que os jovens, os alunos exerçam também, né, as suas criatividades. Isso foi muito importante para nós e muito bacana poder estar junto assim nesse trabalho. Ah, obrigada. Eu acho que a gente se encontrou, é, e foi um encontro muito feliz, né? Eu gosto muito também de ter encontrado você nesse caminho. E eu quero começar falando um pouco mais sobre as altas habilidades mesmo, né? Era uma área que eu não conhecia nada antes de ir para o congresso ano passado, na Unicentro, em Guarapuava. E eu fiquei simplesmente fascinada com o que eu conheci lá, né? Eu vou falar alguns números que eu pesquisei, algumas coisas que eu aprendi lá, mas você que é especialista, Luciane, por favor, você pode complementar, me interromper a hora que for para falar sobre isso, tá bom? Mas eu acho importante a gente contextualizar por que, por que altas habilidades, né? Por que não outra área e, e a realidade dela hoje. Então, no Brasil, a gente tem mais ou menos 49 milhões de estudantes e, pelo que eu pesquisei, cerca de 20 mil são identificados como altas habilidades superdotação. A estimativa é que de 3 a 5% de cada população tem altas habilidades. No Brasil, isso seria aproximadamente 1.500.000 pessoas. Então, a gente tem uma lacuna bem grande entre, né, as pessoas que teriam altas habilidades de superdotação e as que efetivamente são identificadas. E essa não identificação, ela gera uma invisibilidade, ela gera uma vulnerabilidade muito grande. E isso acarreta sofrimento psíquico e emocional para esses estudantes, para essas pessoas, e tem uma série de desdobramentos, né? Então, vai fazendo tipo um efeito dominó mesmo, impactando o estudante, impactando a escola, a família e a sociedade como um todo. E muitos alunos desenvolvem agressividade, casos de evasão escolar e até de suicídio. E eu achei muito interessante que a maioria dos identificados é do sexo masculino. Então ainda tem mais esse obstáculo, né? Mais essa questão. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o seu dia a dia lá na sala de altas habilidades que você coordena no Instituto e como que é o dia a dia com esses alunos. Então, você falando dos dados, é sempre uma tristeza para mim e para qualquer profissional que trabalha com a área de altas habilidades e superdotação, porque estima-se, isso são pesquisas que nos mostram, e isso não tem mudado de ano a ano, né? Estima-se de que a cada sala de aula nós tenhamos, em média, de 3 a 5% de alunos com altas habilidades de superdotação. Um dado que você até falou
de modo macro e que a gente, né, que nós pedagogos e especialistas na área, nós conseguimos pensar aí no modo micro, que é a sala de aula. Então, em cada sala de aula, se você imaginar que você tem de 2 a 3%, né, de 3 a 5%, a gente entende que são alunos que estão aí e que não estão sendo identificados, né? A não identificação da pessoa, da criança, do adolescente com altas habilidades de superdotação vai acarretar uma série de problemas, assim, né? Principalmente a dificuldade de se compreender, porque a pessoa habilidosa, ela tem uma diferença, e essa diferença, ela precisa ser levada em conta, né? E quando você diz que a maioria é do sexo masculino, essa é uma dura realidade para nós, que está muito ligada, né, nessa cultura de que a inteligência, né, os aspectos mais elevados de desenvolvimento intelectual são dos homens. E tem um outro dado que é mais triste ainda, né? São meninos que são indicados, e na grande maioria, a maioria das avaliações são para meninos e são meninos brancos. Então, tem uma questão da raça super importante que não é também trabalhada, que não é identificada, né? E você perguntou do dia a dia na escola. Eu trabalho no Instituto de Educação com essa área, já tem, esse ano está fazendo 16 anos, né? E a nossa sala, o meu tempo de trabalho na sala de altas habilidades no Instituto é o mesmo tempo de existência da sala no Instituto de Educação, né? Então, os nossos primeiros alunos eram alunos, crianças do ensino fundamental, séries finais, séries iniciais, e que hoje já estão na universidade terminando as suas graduações, né? Nós temos a beleza de poder contar com alunos que estão na universidade, foram nossos alunos na sala de altas habilidades, e hoje eles fazem parte de projetos, né, na universidade e devolvem para a nossa sala atividades, né, que proporcionam enriquecimento curricular, que é o que você também, né, com o Lego Serious Play, fez e faz com a gente, né? Toda vez que você vem e desenvolve um trabalho conosco, com os nossos alunos, você está trabalhando o enriquecimento curricular, né? E hoje nós já temos essa possibilidade. É uma área linda, eu sou completamente apaixonada por essa área. Ela é maravilhosa mesmo. E você pode explicar um pouquinho como é que é esse processo de identificação dos estudantes, como é que eles chegam até a sala de altas habilidades e como é que funciona a sala, né? Para as pessoas entenderem quando que eles frequentam, o que isso acarreta no currículo deles. Então, a identificação, ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Pode ser através das famílias, né? As próprias famílias, né? Pais, mãe, tutores, né? Pessoas que cuidam da criança e que percebem na criança um desenvolvimento, um potencial elevado, e procurar por nós, né, no Instituto de Educação ou no Núcleo Regional de Ensino, né? Em Maringá, nós temos salas que atendem altas habilidades de superdotação no Instituto, mas nós temos também no Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM, nós temos no Colégio Gastão Vidigal, né? Então, todas essas escolas, elas atendem as crianças com altas habilidades de superdotação. Então, pode ser identificado, né, a primeira característica, ou a primeira situação de diferença dessa criança pode ser vista, né, visualizada pelas famílias, ou pode ser através das professoras, né, alguém próximo da família. Eu costumo dizer que quando você conhece a área de altas habilidades, quando você passa a entender o que significa altas habilidades de superdotação, você começa a identificar os seus, né? Então, quando eu dou aula para professores, eu digo, levante a mão, quem já conheceu ou já viu uma criança, uma pessoa superdotada. Ninguém levanta a mão. E eu digo, eu vou fazer a mesma pergunta no final da aula. E no final da aula, várias pessoas identificam, porque altas habilidades não é uma coisa de outro mundo, algo intocável, não tem a ver com genialidade. Genialidade existe, mas é uma outra questão, né? Na identificação é isso, né? Perceber uma diferença, seja familiares, professores, né? E encaminhar essa criança, né?
para nós no Instituto de Educação, ou em alguma dessas escolas que eu disse, ou também através da coordenação da educação especial lá no Núcleo Regional de Ensino. Você me perguntou mais uma coisa que eu acho que eu esqueci. Como é o dia a dia, né? Como é que frequentar a sala Como é o impacta a vida atendimento? deles, né? Uhum. Sim, nossa, é maravilhoso. Olha, eles frequentam, esse programa é um programa do governo do estado do Paraná, e eles frequentam a sala em horário contraturno. Então, no horário de aula deles, que é o que a gente diz ensino regular, né? Então, eles frequentam o ensino regular normalmente e vão para a sala de altas habilidades no horário contrário, para não ter prejuízo em relação às atividades acadêmicas, né? Curriculares. Então, eles frequentam a sala 2 vezes por semana, 2 horas cada vez que eles frequentam, né, totalizando 4 horas semanais, e no horário contrário. E o que se faz nessa sala? Se dá vazão à criatividade, né? Eu sempre digo que a nossa criança, ela é como uma pipa, e nós somos aquela pessoa que está aqui com a latinha segurando a linha aqui nesse canto, né? E a pipa tá subindo. Então, quanto mais essa criança está se desenvolvendo, mais a gente vai soltando essa linha. Essa linha é o quê? Essa linha é a criatividade, é a oportunidade dessa criança ter contato com a universidade. Nós temos alunos que já fazem aula na universidade. Agora eu estou com um grupo de crianças, de 5 alunos, que vão participar de um teste de robótica aqui na UEM. Então, vão mexer com um protótipo, né, chamado de Manavolt. Então, veja, coisas que às vezes a gente pensa, isso não acontece no nosso país, é só... Não, acontece aqui na nossa cidade, né? E o nosso atendimento também é bacana frisar, Mayara, que não é só para quem é do Instituto de Educação. Nós atendemos as crianças de todo o município e de todo o núcleo regional de ensino. Então, eu tenho alunos de Marialva, por exemplo. Uhum. São Jorge do Ivaí, Sarandi. Sarandi também tem sala de altas habilidades e superdotação. Quando eu comecei a olhar para essa área, que eu quis trazer o projeto aqui para Maringá, eu não sabia nem por onde começar, porque eu não sabia que existia essas salas, eu não sabia onde encontrar essas salas, e eu tive a feliz coincidência de ter a professora Eliane Maio no mesmo evento que eu, e eu entrei em contato com ela, e ela gentilmente me passou o seu contato. E quando eu estava lá, eu também descobri que... Foi muito legal você falar essa questão da genialidade, porque era também um preconceito meu, um estereótipo que eu tinha, né? Porque eu não sabia muito a respeito da área. E também descobri que tem vários tipos de altas habilidades. Não é só a lógico-matemática, né? Acho que travou um pouquinho. Tá me ouvindo, Luciene? Bom, enquanto ela não chega, eu vou falando, então, a respeito. Aí, tá me ouvindo? Voltei. Voltou? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as áreas, né, que podem ter as altas habilidades, que não é só a lógico-matemática. Ixi, acho que travou de novo. Tá me ouvindo? Travou um pouco. Não sei se sou eu aqui ou é aí, mas a Luísa, então, né, tá aqui, que gracinha. Tá. Mas fiquei super feliz com a Luísa entrando. Eu acho que... Não, eu não sei. Eu sei que é lá das meninas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luciene, sobre as áreas que não é só a inteligência lógico-matemática, né? Não, esse é outro mito, né? Achar que a superdotação é uma coisa só para meninos, só para... né? Esse é outro mito, assim. Nós temos 2 grandes áreas nas altas habilidades. Então, nós temos a área, que é a área do conhecimento acadêmico, que essa é a mais, eu sempre digo que é a mais fácil das pessoas identificarem, porque é aquela criança, aquele adolescente,
que vai muito bem nas disciplinas, né? Aquela aluno ou aluno que vai bem nas disciplinas. Então, essa é uma área, a acadêmica. E tem a área produtivo-criativa, que essa é, sim, de total importância, porque essa área macro, né, as crianças podem passar desapercebidas, que são as crianças super criativas, as crianças que são da área de artes, né, da área de teatro, da organização, são crianças que conseguem administrar muito bem projetos no sentido de organizar pessoas, né? Então, essa área é uma área que acaba, no nosso país, se esvaindo, porque as pessoas dão mais razão ou valor à área acadêmica, né? Então, dentro dessas duas áreas, nós temos uma infinita possibilidade de áreas para superdotação. Então, as exatas não é a única, é só uma delas, né? E isso é muito importante a gente dizer, porque eu tenho alunas, por exemplo, que são alunas com altas habilidades na área linguística, por exemplo, né? Que é que se destoa, né? Que se diferencia muito da área de exatas, mas esse encontro multidisciplinar também é o que favorece, né, o potencial, né? Isso é o que nós trabalhamos em sala para que essas crianças possam ter mais e mais condições de desenvolver a criatividade. Uhum. Ah, com certeza é super enriquecedor para eles esse convívio, né? E essa riqueza de habilidades mesmo, né? Poder trocar nesse sentido. Foi muito legal quando eu cheguei lá na sala de altas habilidades e você e a Ivanir, que é a outra professora que também coordena a sala, Luciene coordena a turma da manhã e a Ivanir a turma da tarde. E, e elas ficaram muito felizes em saber que esse projeto existia e já toparam na hora. E eu achei maravilhoso. Fiquei mais animada ainda. E no dia 10 de março, eu encontrei a Luciene pela manhã para a gente fazer a dinâmica. E algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que a gente tinha uma lista com um número de pessoas que ia participar da dinâmica e não parava de chegar gente. Então todo mundo queria participar. Isso eu achei maravilhoso. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi como eles são sensíveis, assim, à sua necessidade, né? Então eles queriam me ajudar, eles queriam saber se eu estava precisando de alguma coisa, como que eles poderiam contribuir com aquilo. Eu achei isso muito bonito. E foi uma característica que eu notei também quando eu estive lá em Guarapuava, né, convivendo com esses alunos. Porque, na verdade, não é uma prática comum ter esses alunos nesses eventos. Mas uma professora de Cascavel levou a turma. Eu levei o maior susto, porque na minha oficina, eles participaram da minha oficina. E também aconteceu isso, estava previsto um número X de pessoas, teve quase o dobro, incluindo esses alunos, e foi muito rico. E eles também muito sensíveis, muito empáticos. Eu achei, isso foi uma característica que me chamou a atenção. Então eu cheguei lá com as peças que sempre causam muito fascínio, as peças de Lego, né? Até em nós, adultos, até em mim, que trabalho com isso, eu sempre fico fascinada com as peças. E basicamente eu fiz perguntas ao longo do tempo para eles sobre o que eles pensavam e sentiam a respeito da educação. E estavam alunos, né, que têm altas habilidades, mas também outros alunos que frequentam a sala que não têm altas habilidades, alguns pais e professores. E daí a gente vai passeando pela dinâmica e eu vou fazendo perguntas e as pessoas constroem modelos 3D com as peças de Lego e falam sobre o que construíram respondendo a pergunta que eu fiz. Então, essa é a dinâmica de uma oficina. E eu queria saber de você, Luciene, você nunca tinha feito e o que você achou dessa experiência? Incrível! Incrível e sensacional. Mayara, veja, a sala de altas habilidades, ela é na rede pública, né?
Então, assim, eu costumo dizer que, às vezes, de manhã, meus alunos, eu estou lá trabalhando 7h30 da manhã, de repente chega um aluno dizendo, professora, você não sabe o que eu acabei de encontrar aqui no caminho da escola. Aí é um ferro de passar roupa que ele encontrou no lixo, é um ventilador quebrado, porque a sala, nós construímos a sala se mantém assim, né, com muito material reciclável, né, com parcerias com as universidades e com pessoas de diferentes áreas. E, de repente, você chega com a proposta de trabalhar o Lego Serious Play, foi, assim, acho que dizer o presente não é nem a palavra correta, assim, porque foi tão motivador. Você sabe que você trabalhou de manhã, no período da manhã. E aí você voltou com a oficina à tarde para o período da tarde. Na hora do almoço ali, eu fiquei na escola, a quantidade de alunos que não são da sala de altas habilidades, mas são nossos alunos no Instituto de Educação, vieram me pedir para participar, porque essa notícia correu os corredores da escola, né? Isso é um pleonasmo, né? Correu os corredores, mas se espalhou pelos corredores da escola. E eu achei sensacional, tanto que a experiência para nós foi extremamente gratificante. Eles lembram até hoje, eles não veem a hora de que tudo isso passe, porque o pedido deles é implorar, né? Eles falam, professor, implora para a Maiara que nós queremos mais. No final, Maiara, veja, você trabalhou com o Lego Serious Play e eles foram construindo aos poucos. Então, a sua didática foi ali, né? Trabalhando com número de peças pequenas, em quantidade, você foi aumentando, aumentando. Então, a didática que você teve para apresentar um material que eles e elas nunca tiveram contato, foi impressionante. E quando as crianças terminaram de fazer as suas maquetes, né, as suas esculturas, você me corrija, não sei, né, qual é a linguagem correta, mas as esculturas, o final, eles produziram uma história. Eu fiquei extremamente encantada, porque veja qual é uma das maiores dificuldades que nós temos na educação, que as crianças produzam suas escritas. Você pode ver que a produção escrita, a composição de um texto, ela é carregada desde o ensino fundamental até para nós na pós-graduação, né? Eu estou no doutorado, eu sei o quanto é complicado para nós escrevermos, né? Então, quando você termina a oficina e que eles compõem uma história, eu achei sensacional e tudo que eu pensei naquele momento é que eu gostaria que esse projeto que você tem, esse trabalho que você tem, que isso possa ser mostrado para um maior número de crianças possíveis, porque ele faz com que a criança expresse aquilo que ela pensa dentro dela e ela consegue produzir naquela maquete, no final ainda se forma um texto, né? E eu vou deixar você falar sobre isso, mas eu sei que você lembra, nós tivemos um caso de um aluno, né, da sala de altas habilidades, que naquele momento ele conseguiu expressar um sofrimento que ele estava passando, né? Ele estava sendo perseguido por outros colegas, mas não tinha tido coragem de contar para ninguém, e através do trabalho que você fez, ele conseguiu expor isso para o grupo, né? Isso foi muito. Eu tô toda arrepiada. Isso foi muito lindo mesmo, porque como é que funciona a oficina? A gente começa com um número reduzido de peças, realmente para não paralisar as pessoas, né? Porque daí elas têm que se familiarizar com o material e se familiarizar com a metodologia. E eu já quero agradecer ao Jorge, que durante todo esse tempo que eu não tinha minhas peças, ele me emprestou as peças dele num ato super generoso. Esse é um material caríssimo e ele me emprestou todas as vezes. E quando eu falei para ele que eu queria trazer esse projeto para Maringá, ele me apoiou muito, né? Ele foi o responsável por ter ido para a Unicentro, né, fazer esse trabalho.
Então, sem o Jorge, esse trabalho não existiria. E então eu usei as peças dele e a gente começa com as construções pequenas e depois vai aumentando o tamanho e vai aumentando a complexidade das perguntas também. E realmente teve um caso que depois eu até falei com a Luciene, né? Que porque vem muita percepção, né? Vem muita leitura, além do que eles estão falando do modelo deles, né? Porque é praticamente uma materialização de pensamento aquilo ali. Então, você olhando de fora, Nossa, você consegue ter uma percepção daquilo, né? E em 4 horas de oficina, a gente consegue também formar uma narrativa a respeito daquela pessoa. Então, eles foram construindo e o último modelo, eles construíram um modelo maior e depois eles juntaram todos esses modelos, dispuseram na mesa em uma sequência e contaram uma história em conjunto. Então, eles tiveram que colaborar para montar uma história sem perder o sentido de cada modelo individual e todo mundo tem que participar. Essa parte também é riquíssima. E eu notei que tinha esse menino que ele estava sofrendo muito, né? Por ter muita gente, eu não consigo acompanhar todas as histórias, eles contando todas as histórias dos modelos. Mas eu estava lá quando ele contou a história dele. E ele falava que os professores não gostavam dele, que ele não se sentia bem em sala de aula e que ele também não tinha amigos. E aquilo foi me deixando assim extremamente desconfortável, porque tem que ter muito tato quando esse tipo de situação acontece, porque a pessoa está se deixando muito vulnerável, né? Então já tem uma questão delicada ali do que a pessoa está vivendo. E ela expor isso é um ato de muita coragem, né? E a gente realmente faz um lugar seguro para que isso aconteça, para que essas coisas profundas possam vir à tona num lugar seguro. Eu fiquei muito feliz que ele conseguiu falar sobre isso, mas eu também fiquei muito alarmada, muito preocupada com essa condição, né? Depois eu até fui comentar com você, né, Luciene? E o que eu achei mais lindo é que tinha uma aluna lá que também teve a sensibilidade de perceber que aquilo era um pedido de ajuda. E ela foi falar com você a respeito disso, né? Então, é isso é lindo. uma coisa muito bacana. Você estava falando antes, eu até não, esqueci de comentar, que dentre as características para superdotação, uma das características é a sensibilidade acima da média. Quando você estava falando até a respeito, né, das áreas exatas, então, não, além de não ser só as exatas, né, são várias áreas, a sensibilidade é uma das características muito fortes. São alunos extremamente sensíveis, cooperativos, colaborativos, eles se preocupam com a questão da sociedade como um todo, eles se preocupam em ajudar as pessoas, né, em fazer o trabalho deles um trabalho melhor. Então, é uma área que nos sensibiliza muito por isso. E desse trabalho que você fez, né, essa oficina que você fez na sala, nos oportunizou, né, após a oficina, o contato, né, essa aluna que veio me dizer, que veio conversar comigo, e você também veio me dizer, né, o que tinha, que esse aluno conseguiu se expor, né, e falar do que estava acontecendo, e aí a minha aluna pediu também e me disse a mesma coisa e nós conseguimos, então, intervir. Então, esse é um dos aspectos também super positivo da oficina, né? Que é a possibilidade da gente poder saber o que está se passando com o outro, ele se sentir tão seguro a ponto de se colocar vulnerável, né? Então, eu achei incrível isso que aconteceu na nossa sala. Sim. Quando eu estive na Unicentro, eu fiz algumas perguntas um pouco diferentes, porque eu não imaginava que a gente teria alunos lá. Achei que a gente fosse fazer uma dinâmica só com estudantes de pedagogia, psicologia e profissionais que atuam nessa área. E um menino, um dos alunos, né, relatou também um bullying, né? Que eu perguntei qual era o maior desafio dentro da sala de aula e ele fez um modelo
que tinha uma lâmina giratória, e ele falava, olha, isso aqui é o que acontece na sala de aula, esse é o bullying, a professora não se importa e deixa acontecer mesmo assim, e surgiram várias histórias, assim, muito difíceis até de ouvir, né? Então, um outro aluno representou a sala de aula como uma prisão, e saber que a gente passa muito tempo da nossa vida em uma sala de aula, né? A gente se forma não só na questão intelectual, mas na questão de valores, na questão autoestima, autoconfiança, que impacta toda a nossa vida dentro da sala de aula. E saber que eles se sentem assim durante, não sei, 14 anos, isso tem um impacto muito grande. Muito grande. Tem um autor chamado Alfredo Jerusalinski. O Alfredo Jerusalinski, ele trabalha com os transtornos globais do desenvolvimento, né? As dificuldades emocionais e os transtornos das crianças e dos adolescentes, né? E ele diz o seguinte, que um ser humano, ele pode conseguir muitas coisas, né? Ele pode conseguir viver em comunidade, participar da quermesse, participar das reuniões em família, mas se ele não conseguiu passar pela escola, que ele vai sempre se sentir incompleto, porque a escola dá essa noção de normalidade, né? A escola dá essa noção de sociabilidade para as pessoas, né? Para o indivíduo. Então, a escola tem um peso fundamental na vida de todas as pessoas. E, geralmente, as diferenças que se tornam preconceitos, que se tornam motivo de bullying, essas diferenças, elas começam a ser evidentes a partir do momento que a criança vai para a escola, né? Então, tem uma produção também, tem um livro que eu gosto bastante, da Eliane Cavaleiro, que ela fala, o título do livro é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, né? Que crianças que só descobriram, por exemplo, que existia, né, aí o racismo, né, um apontamento das questões de raça e classe no momento em que elas começaram a participar da escola, e isto é o nosso cotidiano, né? Então, a escola, por mais que a escola seja um local plural, onde nós temos ali a possibilidade dos encontros, né, da questão social, é na escola que esses marcadores da diferença aparecem. E no caso das altas habilidades, isso fica um pouco mais evidente, porque, veja bem, os nossos alunos, geralmente, eles não são aqueles alunos que vão sair chutando as pessoas no recreio, gritando, não querendo fazer tarefas. Normalmente são alunos que demonstram outro tipo de comportamento, de quem gosta de estudar, de quem quer aprender, de quem quer participar. Então, isso também acaba sendo um alvo muito fácil de bullying. Por isso que na sala de altas habilidades, nós precisamos estar sempre atentos, porque isso é muito recorrente com os nossos alunos, infelizmente, porque é muito diferente você, não, ao invés de ver o menino correndo no pátio na hora do recreio, e querendo brigar e etc., você vê esse menino sentado embaixo da árvore lendo um livro, isso causa uma diferença. E essa diferença, às vezes, é um chamariz para o exercício das violências. Uhum, com certeza. E como é que você acha, Luciene, que esse trabalho pode impactar positivamente, né, todo esse ecossistema? Não só os alunos, mas até os colegas de sala regular, que muitas vezes não entendem como os privilégios, né, que esses alunos com altas habilidades têm, como que isso pode impactar as famílias, a própria escola e a comunidade como um todo. Então, primeiro é essa desconstrução, né? Porque altas habilidades não é um privilégio, é muito pelo contrário, né? Eles acabam sendo também, como eu disse, evidentes marcadores de diferenças, né? E são crianças por exemplo, agora na pandemia, com essa questão da nossa quarentena e das aulas remotas, meus alunos não têm equipamentos para
assistirem às aulas, né? Então, também tem isso, a gente tem que desmistificar essa questão de que o aluno com altas habilidades é um aluno de uma família com condições ou socioeconômica bem, e não é, né? Nossas crianças são crianças da escola pública e são crianças que precisam dessa assistência, né? Desse olhar nosso para essas vulnerabilidades. Então, essa oficina, Mayara, primeiro eu acho que deveria ser feita formação com as professoras e com os professores. Eu sempre digo que ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu penso que seria de suma importância que você pudesse fazer essa oficina, trabalhar essa oficina com professores. Por que eu digo isso, ninguém dá o que não tem? É importante que os professores passem a entender o que acontece com eles e materializar isso em seus modelos, o que eu chamei de esculturas, né? E você chama de modelos, que são os modelos, né, do Lego Serious Play. Então, que os professores pudessem ter essa oportunidade. Então, eu penso que se você tivesse a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com pedagogas, com professoras e professores, e que aplicasse essa oficina para esses e essas profissionais, eu acho que nós já conseguiríamos atingir a nossa criança, né, nosso aluno, nossa aluna, lá na sala de aula. Por quê? E aí sim, né, para outras crianças, eu sempre acho assim que eu não gostaria que a sala de altas habilidades fosse algo que precisasse de avaliação e tal. A gente precisa hoje, essa é a nossa realidade. Mas eu gostaria que todas as escolas públicas, elas tivessem salas em que se favorecesse a produção do conhecimento, que se favorecesse, né, que se estimulasse o potencial criativo das crianças. Porque sem criatividade, nós não conseguimos avançar. A inteligência, ela precisa desse processo criativo, né? E a criatividade não é algo só seu. Mas a Mayara é super delicada, ela tem ali um trabalho lindíssimo. Tem, mas não é só da Mayara. A criatividade pode ser aprendida, os conhecimentos são aprendidos, né? A inteligência é exercitada. Então, essa sua oficina, ela deveria ser... Nossa, eu gostaria que todas as crianças pudessem ter pelo menos um contato com essa oficina. Primeiro porque é um material, Mayara, de alto custo e que a gente tem alguém como você que tem essa disponibilidade em nos apresentar esse material. Se não fosse por você, eu jamais teria conseguido pegar na mão, sentir uma caveirinha, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo sabem o que eu estou falando, né? Mas uma caveirinha do Lego Serious Play, né? Então, se não fosse esse seu desejo de trabalhar as oficinas e desse modo voluntário que você faz, e por isso que eu penso que quem pudesse ajudar, deveria ajudar mesmo, porque é um grande trabalho que você faz para a nossa educação, então esse material não chegaria para as crianças. Então, eu penso que ele pode ajudar no processo simbólico dessas crianças, na produção do conhecimento, no estímulo à curiosidade e nesse desejo de aprender. Aprender não pode ser algo chato. Aprender tem que partir e passar pelo desejo, da descoberta. E é isso. As crianças, quando trabalharam com você na oficina, elas ficaram remoçadas. Então, o conhecimento passa a ter um outro sentido. Então, nossa, eu acho esse trabalho fantástico e acho que em todas as áreas da educação, não só nas altas habilidades, precisaria ter oficinas como essas. Quando você falou das professoras, das pedagogas, é um desejo ter essas pessoas na nossa oficina. E quando você foi falando, eu até me lembrei que teve um aluno que quase que não conseguiu ser liberado para participar da dinâmica porque a professora não deixou, segurou, você teve que ir lá conversar com ela. Então, quando esse projeto surgiu, a ideia era levar primeiramente para professores, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, diretores, pessoas que estão em contato com os jovens, e não os jovens diretamente. E depois, no segundo momento, incluir esses jovens.
Mas eu achei difícil essa abertura, né? Porque também tem outras camadas para serem desconstruídas. Tem a questão de ser um brinquedo de plástico. Ah, mas eu vou tirar aqui minha manhã para sentar e ficar com um brinquedo de plástico que eu não sei aonde vai dar, né? E também a questão de, não, eu já sei, eu não preciso aprender a lidar com os meus alunos, né? Eu sei como me portar dentro da minha sala de aula. E tem uma série de questões, né? Então, isso foi muito impressionante para mim encontrar essas barreiras tão altas, porque eu imaginava que essas pessoas seriam as mais interessadas em participar, e eu vejo que não, que tem que vir de baixo para cima. E isso é um trabalho meio que contra a gravidade, às vezes, né? Porque a gente vai começar com a sala de altas habilidades do Instituto e depois talvez vai para a sala de altas habilidades dos outros colégios de Maringá e vamos fazer um trabalho de formiguinha. E ter esse trabalho voluntário, poder fazer esse trabalho voluntário é incrível para mim. E eu não sei se todos sabem, mas eu ganhei um prêmio para continuar realizando esse trabalho. Eu não tinha minhas peças, né? Quando eu fiz a oficina no Instituto, eu não tinha minhas peças, eu contei com as peças do Jorge. E eu inscrevi esse projeto. Ah, foi demais! Eu inscrevi esse projeto num concurso mundial, né, dos facilitadores, Legacy Youth Play. E eu fui uma das contempladas. Então, eram dois prêmios. Foi um para mim e um para uma facilitadora da África do Sul. Para realizar essas oficinas gratuitamente. Deveria estar noticiado em tudo. Isso deveria estar noticiado em todos os lugares. Veja, você de Maringá ganhou e uma pessoa na África do Sul. Ou seja, olha a importância disso. Sim. Isso aconteceu, a gente já estava isolado, né? Eu fiz as oficinas no Instituto dia 10 de março. Eu fiquei sabendo da notícia da premiação no dia 1º de abril. Então, as peças chegaram depois de um longo caminho, porque elas foram taxadas também num valor absurdo, que eu tive que pegar alguns empréstimos para pagar, mas elas chegaram. E eu nem abri as peças ainda, porque isso foi um desgaste tão grande para mim que, sinceramente, assim, me deu uma baqueada, sabe? E quanto mais a gente começar, voltar a falar disso, mais vai me ajudar também a deixar esse projeto vivo, porque é um projeto muito importante para mim. Eu fico realmente muito feliz de poder fazer ele e emocionada, sabe? Emocionada de ver como isso pode crescer e pode impactar muitas pessoas. Eu me senti muito acolhida lá na sala e depois você me chamou para falar sobre o meu processo criativo em uma aula com eles, né? No Google Meet. E como eles são carinhosos, assim, eles pedem. Teve um aluno que fez a oficina 2 vezes, né? Fez de manhã e à tarde, e tinha mais gente que queria fazer. Então os alunos são sem abertos. Almoço. Eles são abertos, eles são interessados. Depois que eu terminei a dinâmica, eles não iam embora. Você lembra, Luciane? Eles não iam embora. Eles não tinham vontade de ir embora. Por quê? Porque isso é que é lindo na educação, né? As crianças, as pessoas quando dizem, porque no Brasil as crianças não gostam de aprender. Não é isso. As crianças amam aprender. Os alunos e as alunas, eles querem aprender. Agora, eles querem essa reciprocidade no aprendizado que você levou. Você levou uma oficina planejada, você se preparou para a oficina. Você não chegou lá e disse, olha, eu vim aqui, vou mostrar para vocês esse kit. Não. Você se preparou para estar lá, você modificou a estrutura da sala, colocou limites, que é uma coisa que as crianças e os alunos precisam e nos pedem, né? Ou seja, teve todo um ritual. E o rito da aprendizagem é fundamental.
Claro, é importantíssimo. Então, eles foram aguçados. Sabe que naquele dia que você aplicou a oficina, né, nós tivemos alunos que fizeram, teve aluno que pediu, ficou manhã e tarde. Até peço desculpas para você, porque você me deu um número restrito de alunos, mas não teve jeito, eles começaram a querer participar. E aí teve aluno que deixou de almoçar, né? Então, veja, ligou para a família e disse, eu vou ficar o dia todo na escola, pediu autorização e participou 2 vezes. Então, é fundamental, sabe, essa sua oficina me emociona muito também, Mayara, e eu acho que valeria para todas as pessoas. O Jarbas está falando aqui, um projeto lindo, com uma conquista cheia de história, já possui suas cicatrizes. Esse projeto deve seguir, Mayara, fortaleça e seja uma fortaleza, pois os resultados, não tenho dúvidas, vão semear. Obrigada, Jarbas, que lindo. É exatamente isso que a gente está tentando fazer, né? Deixar esse projeto vivo, semear em novos lugares, em novos territórios, porque também quando eu aceitei esse prêmio, eu me comprometi a reportar, né, para a comunidade de facilitadores, Lego Serious Play, os resultados disso, né? E quais são os objetivos? É fazer uma rede, uma conexão entre várias iniciativas ao redor do Brasil, ajudar a mapear, né, onde estão essas iniciativas, como elas podem contribuir entre si, como elas podem se fortalecer. Porque às vezes tem alguém que está fazendo uma coisa muito legal lá em Recife e tem alguém que está com uma dificuldade que poderia ser solucionada, né, por essa experiência aqui no Paraná. E por que não conectar essas pessoas e fortalecer essa rede? E também trazer essa visibilidade para os estudantes, né? Mostrar do que eles são capazes, o que eles precisam, como lidar com eles, como fazer essa troca de uma forma humana. E também, quem sabe, ajudar a ampliar o número de identificados, né? Isso seria uma grande vitória, ampliar o número de identificados. Mas para isso, como é um projeto voluntário, eu preciso de apoio, né? Eu preciso de contribuição, tanto financeira, através de doações, quanto apoio físico mesmo, presencial, né? Pessoas que vão me ajudar a montar a oficina, me oferecerem salas, me conectarem a grupos, a entidades, a escolas que fazem esse trabalho e assim ir produzindo conteúdo para trazer de volta para a sociedade, né? Então eu não quero só restringir esses resultados à comunidade do Lego Serious Play, aos eventos que eu vou fazer essas apresentações. Eu quero trazer isso para a comunidade como um todo. E tenho a ideia de lançar um financiamento coletivo para poder pagar os empréstimos que eu fiz para liberar as peças, que foram quase R$ 5.900 de taxa. E também para fazer um caixa, né, para poder bancar essas viagens, porque não são todas as escolas, como ele é um projeto voluntário que visa atingir principalmente as pessoas que não têm condições de arcar com esses custos num cenário normal, nem todos vão ter a grana para me levar para lá, né? Então, por exemplo, se eu tiver que viajar, sei lá, na Pará, eu vou. Isso daí não tem problema, eu vou, levo as peças, mas alguém tem que arcar com esses custos, porque eu também não tenho condições de arcar com todas essas viagens, de hospedagem e transporte e tudo mais. Então, esse também é o próximo passo do projeto, né? Para ele poder crescer e atingir mais pessoas, né? Luciene, a gente já está aqui já faz 50 minutos. Não acredito. Nossa, não acredito que eu passou rápido. Eu ia dizer para você que eu tenho muito desejo, eu concordo totalmente com ele que disse aí, você semeou e esse projeto vai florescer e precisa florescer. Uma coisa que nós não falamos é da importância que esse projeto, que a sua oficina tem, com esse material para as crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças autistas. Não deu tempo de falar da experiência de um aluno autista que participou da sua oficina e uma hora, né, a gente volta para dizer sobre isso. Eu quero te agradecer, Mayara.
pela essa profissional especialista que você é, e por você ter descoberto a gente, e você sabe que no Instituto você vai ser sempre acolhida, você sempre vai ter sala, a professora Ivanir também adora você, e nós, a diretora Leonice, nós estamos à disposição sempre para o seu projeto, tá? Eu te agradeço, Luciane, agradeço vocês terem topado, né? Logo que eu apareci lá, vocês nunca tinham me visto na vida, trazendo uma coisa que vocês nunca tinham ouvido falar e aberto a sala para mim, né? Confiado nessa minha vontade de fazer. E você ter falado principalmente desse aluno autista me deixa muito emocionada, porque o projeto, querendo ou não, começou com o meu irmão autista, né? Então eu tenho um irmão que tem 10 anos, ele é autista. E a gente aprendeu muito, muito desde que ele nasceu. E poder devolver isso, né, para outras famílias, para outros jovens, nossa, isso é incrível. A Ilza está falando aqui, que projeto lindo, parabéns, Maiara e Luciene. Obrigada para todo mundo que esteve aqui acompanhando a gente. Talvez a gente vai ter que conversar mais, né, Luciene? Não deu tempo de falar tudo. Não, estou à disposição. Fico muito E feliz com essa parceria, porque nós ganhamos muito com isso, os alunos ganham com isso, sabe? É muito importante para todos os nossos alunos. eu fico muito feliz também, porque é um projeto que eu faço com todo o meu coração e eu quero continuar fazendo por muito tempo. E sempre que vocês me convidarem, eu vou. E agora eu vou levar as minhas peças para a gente estrear. E espero que a gente possa fortalecer essa rede e impactar muito, muito, muitas pessoas pelo Brasil todo. E levar esse projeto para fora do Brasil, né? Também mostrar que aqui a gente faz coisa boa, sim, e que a gente pode ser uma referência com isso. Isso mesmo. Nós estamos precisando de boas notícias para as nossas crianças, né? Esse processo de aprendizagem das nossas alunas e dos nossos alunos. E, então, eu fico muito feliz que você esteja nessa trajetória, porque eu tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos, belas flores, e eu quero muito ver você caminhante por esse nosso país e por além fronteiras. Obrigada, Luciene. Muito obrigada mesmo. Quem quiser saber mais sobre o projeto, tem várias publicações no meu Instagram, mas as informações estão concentradas na página do Facebook. E também tem uma página que eu fiz no meu site pessoal. E os links estão todos na bio, é só acessar por lá. Você também pode me mandar um e-mail, né? Seja para conhecer o projeto, para ajudar a divulgar, que a gente precisa muito, para apoiar financeiramente, ou com produtos, serviços, ou com o seu trabalho mesmo no dia das oficinas. Luciene, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. E boa noite. Boa noite, eu que agradeço, Maiara. Até outro dia. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.